Na última quinta-feira, no dia 11 de maio, o deputado federal Gustavo Gayer conduziu uma importante audiência pública da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados para tratar na censura no Brasil. Dentre os palestrantes, alguns dos jornalistas perseguidos, repito, perseguidos pelos nossos tribunais superiores, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Ana Paula Henkel. Mas o maior escândalo foi o que aconteceu após a exposição de uma dona de casa, de uma mãe de família. Ontem, curiosamente, foi o Dia das Mães e na véspera do Dia das Mães, após ela participar desse evento que foi muito impactante, lá na Câmara dos Deputados sobre censura, a youtuber Bárbara De Stefani, mais conhecida como Bárbara do Te Atualizei, teve o seu canal do YouTube com milhares de inscritos sumariamente banido. Detalhe que isso já aconteceu comigo. Parlamentar que sou, ou seja, não se respeita mais ninguém. E, após uma entrevista que eu dei ao programa Direto ao Ponto no ano passado, que já estava aí com centenas de milhares de visualizações, e eu fui firme em tudo que foi me perguntado, calaram a minha voz, me deram uma punição que eu não pude, inclusive, fazer postagem durante 7 dias e nunca mais esse vídeo voltou ao ar, que é de um programa que se tem na TV, na Jovem Pan, que é o top de audiência, é um programa de entrevistas com a bancada. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E se eu não vier falar aqui sobre isso, eu estou sendo um covarde. Eu sei que isso mexe com muita gente, o que eu vou colocar aqui. Mas é um dever que eu tenho com o povo do Ceará, que me trouxe aqui com muita boa vontade, um dever com os brasileiros que acompanham, que incentivam, que oram pelo nosso trabalho, e um dever principalmente com a minha consciência. Porque a gente está de passagem aqui na Terra, e nessa passagem a gente tem que cumprir o nosso dever e colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Então, não é nada pessoal contra ninguém, contra nenhum ministro, contra nenhuma autoridade, presidente de casa legislativa, muito longe disso. Eu procuro fazer preces com a minha família praticamente todos os dias por essas autoridades, por todas as autoridades. Porque por mim, no meu modo de entender, creio piamente nisso, toda autoridade é constituída por Deus. A Bárbara De Stefani, que foi censurada agora, a última censurada do Brasil, ela é um dos alvos de investigação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. E já havia tido o seu canal do YouTube desmonetizado sumariamente por uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE. É assim, na canetada, vai lá e tira. Não foi só com ela, não. Vou mostrar aqui, empreendedores do Brasil, humoristas, parlamentares, aí vai a lei abrindo a porta fora da Constituição e tem inquéritos que estão aí há 4 anos, sem o devido processo legal, sem a PGE participar, tocando terror no nosso país. E a população está preocupada. Cada vez mais eu vejo, presidente, que a população está preocupada porque eu sou um parlamentar, que vou nas ruas, que vou nos mercados, que vou nas praças conversar, e converso com gente de direita, de esquerda, de centro, que é contra governo, que é a favor de governo, e eu vejo a preocupação estampada no rosto da grande maioria dos brasileiros. Nessa exposição que houve quinta-feira na Comissão de Comunicação, Bárbara apresentou um cronograma em detalhes de como tem ocorrido a perseguição por parte do Judiciário das vozes dissonantes do espectro ideológico da esquerda, dando exemplos concretos de como o alvo dos inquéritos tem sido apenas de um lado, ou seja, é o lado dos conservadores.
E como isso está comprometendo a própria democracia brasileira com o abuso autoritário do poder. Ela contou que esse processo persecutório não é de hoje, mas começou em 2019, quando a revista Cruzoé teve acesso a um documento da Operação Lava Jato. Repito, Lava Jato é patrimônio do povo brasileiro. Pela primeira vez nós vimos políticos corruptos, empresários poderosos e também corruptos presos, punidos nesse país. É um símbolo internacional do enfrentamento à corrupção e impunidade. E nesse documento, onde Marcelo Odebrecht revelou o codinome, abro aspas, o amigo do meu pai, usado para se referir ao ministro Dias Toffoli na empreiteira. Isso foi matéria da revista Cruzoé, quando a gente estava chegando aqui, repercutiu muito nesse plenário. Julga e condena sem direito ao devido processo legal do país. É muito preocupante essa situação. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do país, minha gente. E essa crise não é econômica, não é a social, não é a política, todas elas existem sim. Mas a mãe de todas as crises é a crise moral. É essa crise ética que a gente está vivendo no Brasil. E as pessoas de bem têm que se levantar. Não tem o que esperar. Claro, sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Como na história do Brasil sempre houve. Não quebravam nada. Pode ver, nos últimos anos, desde a época lá do passe livre. Começou o movimento do impeachment. Tinha aqueles black blocs, os infiltrados. Será que não teve de novo nesse dia 8 de janeiro? Que entraram aqui, entraram na Câmara, no STF, no Palácio do Planalto? Infiltrados? É isso que a gente vai investigar nessa CPMI. Precisamos reescrever a história correta. Será que essa narrativa que estão querendo enfiar a goela abaixo do povo brasileiro, que teve dezenas de manifestações com milhares, quase 1 milhão de pessoas e não quebravam nada, super respeitoso, aí agora dia 8 de janeiro quebraram? Eu sou daqueles que defendo a punição exemplar para as pessoas que cometeram crimes, sejam elas de direita, de centro, de esquerda ou infiltrados. Teve uma matéria da revista Oeste, muito corajosa, por sinal, que saiu nesse final de semana, senador Stirson, presidente dessa sessão, que mostra filiados de partidos de esquerda que vieram quebrar aqui, no dia 8 de janeiro. Vem cá, aqui para nós, o que é que esse pessoal estava fazendo aqui? Estavam se manifestando contra o Lula? Pessoal de esquerda? As coisas não batem. Não batem. Daí o grande receio desse governo, senador Stirson, de não querer essa CPMI de jeito nenhum. Fizeram tudo para sabotar, para que essa CPMI não saísse do papel. Está super atrasado, já era para ter começado. Segundo os veículos de comunicação, ofereceram dinheiro de emendas parlamentares, ofereceram cargos federais para parlamentares retirarem a sua assinatura. E agora, num passe de mágica, após a revelação das imagens, as imagens que vazaram na CNN, onde o ministro do GSI estava com uma equipe praticamente anfitrionando os invasores, dando água, numa postura super estranha, quando o governo federal sabia, segundo a ABIN, 2 dias antes, que o objetivo daqueles atos seriam, 2 dias antes, danificar o patrimônio público, inclusive com arma de fogo.
Por que não estava o efetivo máximo da Guarda Presidencial? Por que não estava o efetivo máximo da Força de Segurança Nacional? Quem errou finalmente por ação e omissão no dia 8? Nós temos obrigação moral de passar essa história limpo. Queria, senador Estives, que o senhor me desse um pouco mais de tempo, já que o plenário está tranquilo. Depois eu me comprometo com o senhor de ir aí para que o senhor faça o seu pronunciamento, mas eu queria falar de um dos casos mais escandalosos desse 2 pesos e 2 medidas que a gente vive hoje no país. Só para um lado, foi a perseguição sofrida por um dos maiores empreendedores do Brasil, Luciano Hang, impedido de se comunicar nas redes sociais com seus mais de 12 milhões de seguidores, gente. Ele continua impedido. O que é que esse homem fez? É porque ele tinha um candidato à presidência? É isso. Qual foi o seu crime? Ser conservador e ter a coragem de se opor ao sistema, de entregar a verdade. E eu acompanhava as redes sociais dele, discordava de alguns pontos de vista, mas ele tem o direito. É um empreendedor, um gerador de emprego. Você, um trabalhador, tem direito. O parlamentar tem direito de se posicionar. Isso é um valor inalienável da nossa Constituição. O direito à liberdade de expressão. Na última campanha presidencial, ninguém podia mencionar qualquer informação verdadeira que pudesse afetar a imagem do Lula. Como ex-presidiário, condenado em 3 instâncias, por liderar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que desviou bilhões de reais do povo brasileiro. Não se podia falar que ele era amigo do Daniel Ortega, do alinhamento que se tinha. Não se podia falar que ele era a favor do aborto. Todo mundo que conhece minimamente a história do PT sabe que o PT é a favor da legalização do aborto e o Lula também. Está aí. Bastou ele assumir que ele esqueceu a carta que ele fez na campanha 5 meses atrás para os cristãos, 6 meses atrás, dizendo que era contra aborto, que iria respeitar a vida plena em todas as suas fases. Ele esqueceu tudo isso. O seu governo já fez foi tirar o Brasil de um acordo internacional, do Consenso de Genebra, que é provida para defender a vida da criança. Muitas atrocidades estão sendo feitas que ele dizia que não ia fazer na campanha. Questão de drogas, senador Estives. O senhor é um defensor das comunidades terapêuticas, do tratamento. Esse governo, a primeira coisa que fez foi acabar com a Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas no Brasil. É uma tragédia atrás da outra. Para onde é que vão essas pessoas? A escalada autoritária não tem fim. Na última semana, a plataforma Telegram foi multada por R$500 mil por hora e ameaçada de suspensão caso não retirasse imediatamente do ar a sua opinião crítica ao PL da censura. Mas não ficou por aí não, o arbítrio, pessoal. Foi mais longe. Sabe o que aconteceu? A plataforma foi obrigada pelo ministro Alexandre de Moraes a publicar uma opinião dizendo exatamente o contrário sobre o PL da censura. Você já pensou o negócio? Além de retirar a liberdade de expressão que essa empresa privada tem, foi obrigada a colocar algo que ela não acredita, que para ela é fake news. Foi imposto, goela abaixo. Ou seja, expressando a opinião do próprio ministro, extrapolando a já condenável censura para exercer uma verdadeira doutrinação ideológica só verificada em ditaduras violentas. É isso que a gente está vendo no Brasil. O próprio ministro da Justiça, do Lula, o Flávio Dino, falou e repetiu aqui. Vai ser na marra.
mais ou menos assim, em outras palavras. Ou vocês deliberam sobre esse PL da censura aqui no Congresso e faz o que a gente quer, ou eu, numa caneta, o governo federal pode definir isso através de decreto, através de outras normas, ou o STF, que tinha um processo em 2017 de um recurso extraordinário na mão do ministro Toffoli, vai fazer. E olha que o que aconteceu, concomitantemente ao que ele falava, não é que o ministro Toffoli liberou para o julgamento uma coisa que estava parada desde 2017, naquela semana. É só ligar os pontos do que está acontecendo com o nosso amado país. Concluindo, senhor presidente, muito agradecido pela sua benevolência. Mas enquanto uma mãe de família, dona de casa, que é a Bárbara do Te Atualizei, trabalhadora, está sendo punida com bloqueio do seu canal para expressar sua opinião, respeitosamente crítica contra a censura, a opinião dela, o ex-governador Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão, está livre, se comunicando nas redes, numa apologia à impunidade. Vivemos um quadro feroz de implantação de uma verdadeira ditadura da toga. Uma questão precisa ser respondida pelos senadores da República. Até quando essa casa continuará calada, covardemente omissa, de joelhos perante um homem que é a justiça hoje do Brasil? E em memória do patrono dessa casa, Rui Barbosa, que há mais de 100 anos profetizou sobre a pior das ditaduras, a do Poder Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Ele dizia isso. Precisamos nos levantar e restabelecer o nosso tão abalado Estado Democrático de Direito e a nossa tão vilipendiada democracia enquanto há tempo. No 1 minuto que me resta, eu gostaria de sugerir uma leitura aos brasileiros. Eu não tenho tempo, eu já extrapolei, eu gostaria de ler. Mas a revista Oeste, o jornalista J.R. Guzzo, num artigo publicado nesse final de semana sobre o que está acontecendo no Brasil, a partir das decisões de Alexandre de Moraes, ele esboça como esse ministro chegou lá, o que está fazendo, a omissão das pessoas que poderiam barrar. E é histórico esse jornalista. Eu recomendo veementemente aos brasileiros que leiam esse artigo publicado na revista Oeste nesse final de semana, do jornalista corajoso, talentoso, chamado J.R. Guzzo. O título é Como Ele Chegou Lá. Que Deus abençoe, guarde, conduza essa nação. Muito obrigado, senhor presidente.